Bem, preste atenção, querido. Davi sai para uma incursão e leva a sua tropa. Deixa o seu povo acampado no território de Ziclag, um território a ermo. Estava só o povo de Davi. Aproximadamente 800 homens, sem contar as crianças, os e as grávidas, e as mulheres e tal. Uma população relativamente grande. Montaram seu arraial e Davi saiu com os guerreiros. Quando Davi está fora, em outra cidade, os amalequitas, passando por ali, percebem que as mulheres daqueles homens estavam sozinhas. E mulher naquele tempo não brigava. Então elas foram dominadas por esses inimigos de Davi. E eles não somente dominam, mas como eles queimam todas as tendas, que eram as casas que eles usavam. Queimam tudo, amarram os seus cabritos, os seus camelos, os seus cavalos, amarram os seus bois, juntamente com as suas esposas, os filhos, as filhas, e carregam como escravos para um caminho onde eles iam caminhando, para o lado do ribeiro de Besor. Eles começam a caminhar e largam aquela situação desoladora. Davi chega com os seus homens e encontra aquilo. Eles ficam desesperados. Eles choram amargamente. É uma situação crítica. É uma situação extrema. Davi está vivendo um momento de crise. Diga crise. Diga crise. Pergunta para o teu irmão aí, do teu lado aí, para que serve isso? Porque foi essa pergunta que eu comecei a fazer com Deus. Por que um homem segundo o coração de Deus, um homem ungido por Deus, separado por Deus, servo de Deus, fazendo a vontade de Deus, enfrenta uma crise como essas? Porque Deus permite que os seus filhos passem por situações extremas. A palavra crise, do original grego, não tem o mesmo significado que nós adotamos no português. A palavra crises, com K do grego, significa ponto de decisão, momento de bifurcação, lugar onde se toma decisões. Quando você está em crise, você está num estado de compressão que você precisa tomar uma decisão para sair daquele estado de dúvida e de confusão. No dicionário Aurélio, diz que crise é um estado de incerteza, um ponto de transição entre um período e outro. Quando uma pessoa está internada, doente, e a gente diz que ela entrou num processo de crise, significa que ou ela melhora, ou ela morre. Quando um país está enfrentando um problema financeiro e ele entra num colapso, numa crise, ele só tem duas opções. Ou ele consegue resolver o problema financeiro que levou o país à crise, ou ele vai entrar em colapso total, em guerra civil, golpe de Estado, ou alguma coisa desse nível. Quando nós estamos num processo de crise, significa que aquele momento ele é extremamente desconfortável, ele comprime a nossa vida, ele nos tira a paz, ele nos tira o sossego, e nós não podemos permanecer na crise. Então, quando a crise chega, é a hora da decisão. Quando a crise chega, é a hora da mudança de estado. Então, diga, crise é momento de escolha. Talvez você tenha entrado aqui esperando que Deus lhe desse uma palavra para tirar da crise. Só que no fundo, você já sabe o que precisa fazer. A crise é uma espécie de vale. A gente cristão
gosta de usar esse termo, né? Irmão, estou no vale. Aí você já sabe que o cara está passando no estreito. Sim ou não? Só que eu estava conversando com o irmão, acho que ontem, hoje pela manhã, não me lembro. E eu cheguei a uma conclusão tremenda. Porque o vale não se move. Você já viu algum vale correndo atrás de alguém? Já viu? Então digo, o vale é estático. E aí eu pensei, se tem gente no vale, a culpa não é do vale. Alguém caminhou até ele. As pessoas criam seus próprios vales, irmão. O camarada está com uma vida financeira regada, tranquila, ajustada. Aí ele vai lá, faz um compromisso financeiro que ele não pode pagar. E aí ele entra numa crise, porque aquele dinheiro que ele ia receber não recebeu. Aquele aluguel que ele ia receber não recebeu. Aí ele entra numa crise. Aí ele diz, Senhor, estou no vale. Mas na verdade foi ele que caminhou para o vale. Quando uma pessoa começa um relacionamento com uma pessoa que ela não conhece, e ela se entrega de corpo e alma para essa relação, e mais à frente essa pessoa demonstra ser diferente daquilo que ela imaginava. Mostra ser uma pessoa truculenta, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa aproveitadora. E aí esta pessoa que entregou o seu coração, agora está numa crise. Eu te pergunto, quem caminhou para o vale? Boa parte das crises que nós vivemos, queridos, fomos nós que caminhamos para ela. E vou te dizer uma outra coisa. Boa parte dos fracassos que eu e você passamos na nossa vida tem origem em fracassos na nossa personalidade, no nosso caráter. São as falhas do meu caráter que me fazem caminhar para vale de sombra de morte. São as falhas da minha personalidade que me fazem consumir o que não posso pagar. São as falhas da minha personalidade que me transformam numa pessoa fiel ou infiel. São as falhas da minha personalidade que me fazem me aproximar demais daquilo que me tenta. São as falhas do meu caráter que me fazem falar aquilo que magoa as pessoas. São as falhas do nosso caráter que nos levam a fazer coisas que vamos nos arrepender de novo depois. Se você me entende até aqui, diga amém. A crise, de uma certa forma, ela testa-nos. Porque quando você está numa crise, há uma grande mudança de valores. Quando uma pessoa está vivendo uma crise, aquilo que no dia anterior era um infortúnio, era um problema, algo que estava inquietando ela, eu não tenho isso, não tenho aquilo, estou com uma dorzinha aqui, estou com uma dorzinha colar, isso aconteceu, aquilo deixou de acontecer. Quando você enfrenta uma crise real, você nem lembra daquilo mais. Aquilo que no dia anterior te perturbava, agora você nem lembra, não tem valor nenhum. Então a crise, ela também modifica os nossos valores. Então a crise, Deus permite para transformar-nos, para fazermos crescer a nossa personalidade, o nosso caráter. Todos que enfrentam uma crise mudam. Isso é tremendo, né? Quando uma pessoa, às vezes, está envolvida numa enfermidade familiar, uma enfermidade acometeu algum membro da família. Geralmente, as pessoas mudam completamente os seus valores. Perceba como isso acontece conosco, querido. Às vezes você estava juntando dinheiro para comprar um negócio e aquilo não saía da sua cabeça. Mas apareceu uma crise, um problema financeiro, um problema de saúde. Você é o primeiro a pegar aquele dinheiro, aquela verba que você tanto precisava, ou tanto queria, e você fala, não, isso agora não tem mais importância, agora eu preciso resolver esta crise. Então diga, crise, oportunidade de crescimento.
Ninguém cresce se não passar por uma crise. Se dependesse de nós, ficaríamos crianças a vida toda. Por isso é que tem um monte de barbudo que ainda brinca de carrinho. Tem um monte de moça já mãe que quer ganhar presente, quer ganhar bichinho de pelúcia, Barbie. Porque a gente precisa passar pela crise da nossa identidade para verdadeiramente forjarmos o nosso caráter. O apóstolo Paulo diz que as tribulações, que nada mais são do que crises, elas produzem experiência. E a experiência produz esperança. Diga, crise gera experiência. Diga, experiência gera esperança. Diga, crise, oportunidade para crescer. E tem gente que tem medo da crise. Tem gente que tem medo de enfrentar situações difíceis. Mas o homem só cresce quando ele enfrenta dificuldades. É impressionante. Repara como algumas pessoas que você conhece, que passaram por uma situação muito grave, na família, na saúde, no casamento, como essas pessoas tiveram que amadurecer para enfrentar esse problema. Como aquelas crianças que são mimadas, que não sabem o que é sofrer, não sabem o que é castigo, não sabem o que é precisar e querer e não poder ter. Essas crianças ficam infantis a vida inteira. Mas aquelas crianças que passam por crises na sua vida familiar, aquelas crianças que passam por provações, por tribulações, geralmente são mais maduras, sim ou não? Então não tenha medo da crise, querido. Porque se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, passou pela crise, nós também vamos passar. Mas do jeito que Deus deu livramento para Davi, Deus vai dar o livramento para você também, querido. Então diga, esta crise não é para me destruir. Diga, esta crise é para me fazer crescer. Diga, depois que ela passar, só vai restar aquilo que é importante na minha vida. Quando a crise passa, querido, só fica o que é importante. O que não é importante você ignora, porque você precisa priorizar a resolução da crise. Davi, nesse episódio, viveu pelo menos quatro grandes crises. A primeira crise, Davi viveu no âmbito financeiro. Ele saiu do arraial, beijou as suas esposas e foi guerrear. Quando ele voltou, ele era um mendigo. Ele não tinha casa, ele não tinha utensílios, ele não tinha gado, ele não tinha animais. Num tempo em que o valor das coisas estavam em casa, tendas, gado e utensílios. Você imagina, querido, você que mora lá na sua casinha, talvez seja alugada, mas você tem lá a sua televisãozinha, você tem lá sua geladeirinha, seu fogão, aí tem lá um equipamento de som que você ouve o seu radinho, você tem ali o mínimo que você tem. Imagina um dia que você chega e não tem nada na sua casa. E você olha, a casa caiu, pegou fogo. Imagina, a Bíblia diz que foi tudo queimado, sobrou nada. O cara voltou com a roupa do corpo, meu irmão. E Davi não era um homem de posses, Davi era um homem, filho de pastorzinho, de pouco rebanho, de gente humilde. E aqui ele estava fugindo de Saul. Não dava para voltar no palácio. Ele precisava sobreviver com o que ele tinha. E agora ele não tem nada. Tem muita gente que já passou por isso. E tem gente que está passando por isso agora. Eu quero te dizer, querido, que essa crise não é para te destruir. É para te abençoar. Você vai crescer nesse momento.
Eu não sei porque Deus fez isso com Davi, mas a Bíblia diz que isso aconteceu. Eu não estou falando de um endemoniado, não estou falando de um ímpio, eu estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Porque o mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para nós. E Deus quer cuidar de mim e de você, querido. A Bíblia diz que quando Deus ama, Ele não passa a mão na cabeça, não. Ele usa a vara, porque é o cajado do Senhor que nos consola. O verdadeiro pai não é aquele que passa a mão na cabeça do filho quando ele erra, mas é aquele que sabe corrigir, é aquele que dá instrução, é aquele que admoesta, é aquele que instrui, e depois sim, ele dá o carinho. Então eu quero te dizer, querido, que talvez você esteja vivendo o momento agora da vara de Deus. Talvez você está passando agora por um vale complicado, está vendendo o almoço para poder comprar janta, como diz por aí. Está numa situação difícil e você imagina que Deus virou as costas para você, ou que o diabo cresceu demais na sua vida, ou que você é culpado de todos os seus pecados dos seus antepassados, ou que o mundo virou as costas agora quer te pegar, ou porque você não está orando direito, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Mas eu quero te dizer, querido, que quando Deus quer tratar, Ele permite a crise, porque Ele quer que a crise produza crescimento no seu povo. Fala para o teu vizinho, não tenha medo da crise. Fala com ele, se não tenha medo da crise financeira, porque o Deus que você serve é o dono do ouro e da prata. Diga para ele assim, Ele proverá na sua vida. Fala para ele assim, descansa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se é para o Senhor, pode aplaudir com mais força. Essa crise vai tirar você do comodismo. Essa crise vai transformar você num homem, numa mulher, num jovem mais maduro e abençoado. Eu creio nessa palavra. Davi também viveu uma outra crise, que foi a crise familiar. Ele de repente não tem mais esposa, não tem mais filhos, não tem mais filhas. Prejuízo familiar é o mais doloroso para o homem. Quando ele perde quem ele ama. Eu vejo pais vivendo uma crise dessa, vendo os filhos caminhando em direção ao precipício, e eles estão com as mãos manietadas, não conseguem ajudar. Eu vejo mães chorando pelos cantos, que pela experiência que tem, sabem que aquele caminho que a filha ou que o filho está tomando é um caminho de morte, e fala, e briga, e amarra, e prende, e ser condescendente, dá presente, deixa para cá da avó, deixa para cá do tio, deixa fazer o que quer, depois corta tudo, aí dá a chave da casa, depois tira a chave da casa, aí dá um presente para ele, depois toma um presente, aí dá um computador, depois tira o computador, fica perdido, está em crise, está preocupada demais. Você precisa tomar uma decisão, querida. Deus quer que você cresça, e talvez Deus está deixando o seu filho produzir uma crise dentro da sua vida, porque Ele quer que você cresça, e enquanto você não crescer, o seu filho ainda vai ficar na crise. Porque muitas vezes Deus quer tratar a mim e a você, e Ele usa quem Ele quer, Ele é soberano, Ele tem autorização, porque Ele é Pai, e não é Pai só de mim, mas é Pai dos meus filhos também, e Ele quer o melhor para eles. Mas se Ele perceber que eu não estou crescendo, que eu não estou caminhando, que eu não estou desenvolvendo, Ele vai permitir uma crise na minha vida. Então escute, você que está passando por uma crise familiar, talvez está perdendo ou pensa que está perdendo, alguém que você ama foi embora, alguém que você desejava que estivesse com você, virou as costas para você, querido, espera um pouco mais, porque o tempo da restituição vai chegar. Mas você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa ficar mais controlado, você precisa ter domínio próprio. É na hora da crise que Deus testa os filhos dele, é na hora da crise que Deus vê se você realmente é um cabra macho. Porque quando tudo vai bem, dizer que você é forte é fácil, mas a Bíblia diz que aquele que se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena.
Se você está vivendo uma crise familiar, tira o foco da crise familiar e começa a perguntar a Deus o que Ele quer te ensinar. Diga: esta crise não vai me abater, vai me abençoar. Fala para 2 ou 3, essa crise vai te abençoar. Uma terceira crise que Davi viveu neste dia, preste atenção nisso. Davi viveu uma crise profissional. Davi viveu uma crise sentimental. A Bíblia diz que os companheiros de Davi, os servos de Davi, os guerreiros de Davi, os sócios de Davi, os amigos que Davi tinha, estes mesmos começaram a pegar pedras para o apedrejar. É o que está escrito aí, nós lemos. E desejavam apedrejá-lo, porque culparam Davi pela incursão. Porque quando você acerta, querido, a gente divide o louro, mas quando você erra, a culpa é sua. Porque, Davi, que você tirou a gente daqui? Aí tem sempre aquele abençoado, né? Eu te falei para a gente não ir. Esse filho do cão. E aí não fala só para ele e para Davi, não. Fala com os amigos. Você lembra, né? Eu falei com você que não era para a gente ir, lembra? Falei com o Davi, ele não quis me escutar. Esse Davi está endemoniado, vou matar ele. E aí começa um motim. Começa uma rebelião. Agora você imagina, querido, Davi já tinha passado pelo dissabor de ter sido traído pelo homem que ele tanto serviu, por Saul. Davi já tinha passado o dissabor de ter perdido a amizade de Jonatas, filho de Saul. Davi já estava longe da sua família. Davi já estava longe do seu reinado. Davi está sofrendo uma pressão grande, porque foi ungido rei e ainda não era rei. Davi está passando por uma situação difícil, é a hora que ele mais precisa de amigos, ele também está sofrendo, as mulheres dele também foram levadas, as filhas e os filhos de Davi também foram levados, os móveis, a casa de Davi também foi queimada. Davi está chorando, está triste, e ele ainda carrega o peso da responsabilidade, porque ele era o líder, e é a hora que ele precisa que alguém encoste nele e diga: Davi, a culpa não é sua não, cara, mas vamos lutar, vamos lá atrás deles, vamos buscar a salvação das nossas famílias. Eu não estou vendo sangue aqui, ninguém morreu, vamos atrás. Mas não, é na hora da crise que você testa os seus amigos, é na hora da crise que você vê o irmão. Amigo não se faz fora da crise, você faz colegas, companheiros. Mas o verdadeiro amigo, ele se mostra na hora da adversidade. Na hora da crise, Deus testa você, querido. Mas testa quem está ao lado, ao seu redor também. Deus permite a crise porque Ele quer tratar. E os seus amigos viraram as costas para Ele. Pelo contrário, quero matar Ele. Quantas empresas que você conhece que começaram uma sociedade todos sócios rindo, hein? Aí vem uma crise financeira, querem se matar. Quantas famílias que você já viu que passaram por uma situação de falta de dinheiro e o marido queria matar a mulher queria matar o marido, o filho querendo roubar o pai querendo tirar do filho, e tem sempre um cunhado que dá calote, sempre tem. Não é isso? Quantas vezes você já viu isso? Família se desintegrando por causa de dinheiro. Aqui no estado aconteceu há pouco tempo. Pessoas aí, donos de grandes empresas, começaram a se degladiar, a empresa vai começar a falir, porque é um querendo comer o outro, um querendo mastigar o cérebro do outro. Quantas empresas familiares foram à bancarrota por problemas financeiros? E na hora que a família tem que estar mais junta, mais unida, é a hora que a família se degladeia.
A hora que a família tem que se ajuntar para ajudar uns aos outros, é a hora que a família começa a acusar um ao outro. É o que está acontecendo aqui com Davi. Na hora que ele mais precisava de carinho, de afeto, que ele precisava de apoio, as pessoas que ele podia contar, querer apedrejar. Agora você imagina a situação, querido? São 400 homens. 600 homens. Vou matar Davi. Você imagina o que ele viveu? Peraí, gente, não, peraí, não. Ah, minha mulher morreu. Ah, meu filho morreu. Olha que minha casa está queimada. Seu endemoniado, eu quero te matar. Eu falei com você para a gente voltar mais cedo. Aí começa a especulação. Porque o ser humano tem um problema sério, querido. Quando ele está passando por um problema, ele não tenta resolver o problema. Ele fica querendo achar quem ocasionou o problema. É uma espécie de síndrome de Sherlock Holmes. Não sabia se é. É uma síndrome de James Bond. Você está vivendo um problema, aconteceu um problema. Em vez de você, vamos tentar resolver, não. Quem fez isso? Vamos abrir uma auditoria. Vamos fazer uma CPI, vamos investigar. Chama fulano de tal. E o problema está ali. Lembra quando o Machado caiu no Rio Jordão? Que os estagiários de Eliseu estavam lá cortando as árvores, aí o machado escapuliu do cabo, caiu no Rio Jordão. Ih, o machado caiu. Ai, meu Deus, caiu o machado. O que Eliseu fez? Aonde caiu o machado? Eu quero crer que no meio daquilo ali tinha alguém que falava assim, foi fulano, hein? Foi fulano. Eu falei com ele para não ficar perto do rio. Olha, eu já falei com ele que ele estava com a mão cheia de manteiga. Ele devia ter limpado a mão direito, escapuliu o cabo. Eu falei com ele para não que ele era muito novo, que ele não tinha experiência. Mas o profeta não queria saber, querido. Quem que ocasionou o problema? O profeta não queria saber por que o problema aconteceu. O profeta só queria saber o seguinte, aonde caiu o machado, vamos resolver. É na hora da crise, querido, que você tem que aprender a abstrair a sua mente. Tirar a sua mente das acusações, tirar a sua mente das desconfianças. Quem fez isso? Quem me traiu? Quem está querendo me derrubar? Eu costumo chamar isso aqui na igreja de muleta. Você está vivendo um problema, você precisa de uma muleta para continuar vivendo no problema. Em vez de você tentar resolver o problema, você fica procurando subterfúgio ou alguém para culpar. Foi assim desde o Éden. Adão, tu comeu o fruto? Não. Essa endemoniada aí que me deu. Essa mulher que tu... eu não foi eu que escolhi, não. Foi você que me deu. No meio de tantas árvores, o Senhor me deu uma mulher. Foi ela que o Senhor me deu. Aí Deus, Eva, minha filha, por que você fez isso? Cadê a endemoniada da cobra? Aí foi ela que me intentou. A gente aprendeu isso, querido, com o nosso pai, Adão. Só que na hora da crise, Deus não quer que você se transforme num James Bond. Diga, eu não quero me transformar em James Bond. Deus não quer isso, querido. Deus quer que você aprenda com a crise. Que você amadureça e não se torne um investigador de polícia. Diga, essa crise não é para me derrubar, é para me abençoar. Fala para 2 ou 3, essa crise vai te abençoar. Fala para ele, você vai sair melhor dessa crise. A quarta crise que ele viveu. Preste atenção. A Bíblia diz que eles choraram tanto que acabou as forças. Sim ou não? Está escrito isso aí? Quarta crise. Crise emocional. Desespero. Angústia. Depressão. Frustração plena. Desilusão. Quando o homem chega ao ponto de chorar até perder as suas forças, é porque ele está no limite, no topo da crise. É quando ele está enfrentando uma situação que o seu racional não é capaz de resolver.
Então ele entra num estado de desespero e ele chora amargamente. Quantas pessoas, querido, que você conhece, que tem chorado nos últimos dias sem cessar, porque estão enfrentando uma crise, às vezes conjugal? Eu não sei quanto a você, mas eu, infelizmente, muitas vezes estou diante de situações como essa. Pessoas adentram o gabinete e antes mesmo de eu falar boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, essas pessoas desabam e choram compulsivamente. E geralmente eu uso algum subterfúgio para arrancar aquela melancolia. Falo que a meleca da pessoa está caindo na minha mesa, para poder dar uma quebrada, porque senão começa a chorar também. Isso é muito sério. Porque a pessoa chega e fala assim: pastor, me ajuda, aos prantos. E você pensa: meu Deus, como ajudar nessa situação? Pessoas se desmoronam a chorar, quando elas não conseguem nem mesmo imaginar uma saída. É assim comigo, é assim com você. Quando o choro chega, é porque extrapolou a minha capacidade intelectual de absorver o impacto do problema. Quando o choro toma conta de uma vida, é porque ela está no limite da sua capacidade, está pronta. Alguns chegam a desmaiar, desfalecem, de tanto chorar. É o que está escrito aqui. O choro não foi um só, porque quando um só está chorando e muitos não, é fácil de você controlar. Mas quando todo mundo está chorando, você olha, tem um chorando ali, você também se emociona, amplifica aquela angústia. E aqui são 600 homens chorando, amargamente, até desfalecerem, é o que diz a palavra. Chegou no limite, é um povo morto, são zumbis. O psicológico está tão abalado que não conseguem sequer falar dos seus problemas. Muitas vezes isso acontece aqui no meu gabinete, eu falo: calma, calma filha, calma filho, você precisa me falar o que está acontecendo. Eu não ouvi direito. Cara, calma, respira. Aí eu dou um papelzinho. Aí, mas fala então. É porque não entendo nada. Mas é porque a pessoa não consegue nem mesmo conectar a sua voz com a sua razão. Era como se aquela dor, aquela tristeza fosse tão grande, que ela gastou toda a sua capacidade de raciocinar. Então ela só consegue chorar, ela desaba. É uma crise. Davi está vivendo uma crise horrorosa. Pessoas choram de saudade. Pessoas choram porque se sentem impotentes. Pessoas choram por não conseguirem atingir seus objetivos. Se frustram. Foi mandado embora de novo. Faliu de novo. Perdeu dinheiro de novo. Aplicou no que não devia, perdeu de novo. O carro quebrou. Meu Deus, parece que tudo está dando errado. Aí a pessoa se vê num mar de problemas e ela desaba. Pessoas choram amarguradas por verem os seus sonhos se desintegrarem por causa do tempo. O tempo é muito ingrato conosco. E às vezes você precisa de realizar aquele sonho num tempo pré-estabelecido pela sociedade, pela sua própria biologia, pela questão dos filhos. Quantos sonhos pais não conseguiram realizar na vida dos filhos enquanto crianças? E agora não dá mais. Não dá mais para botar no colinho. Não dá mais para brincar de cavalinho, irmão. Não dá, não. Porque tem filho aí que se subir no colo do pai, mata ele. Escute.
E aí a pessoa olha aquela situação fugindo do seu controle, fugindo do seu alcance, ela chora. Chora. Em velório, muitas vezes acontece isso, pessoas desabam ali no caixão daquele ente querido, e muitas vezes não é pela saudade ainda, porque muitas vezes a ficha demora a cair. Às vezes é um pai que ela viu uma vez por semana, o pai morreu na segunda, ela só sentiria saudade na outra segunda. Ué, eu estou usando a lógica, só que a pessoa deveria ter falado algo para o pai, para a mãe, para o filho, não falou. Deveria ter cuidado diferente. Às vezes é um perdão que ficou preso. Às vezes é uma liberação de perdão que não saiu. E agora aquela pessoa está ali no caixão, e aí? Você vai fazer o quê? A pessoa não consegue digerir essa dor, ela chora. Porque de saudade todos nós choramos, querido, mas o choro de saudade não é assim. O choro de saudade não faz você desfalecer. O choro de saudade é um choro, muitas vezes, abençoado. Porque ele gera em mim a certeza de que aquela pessoa é importante para mim. Mas aqui não é choro de saudade, aqui é choro de perda. Quem levou as mulheres e os filhos foram os amalequitas. Um povo hostil, que tinha uma fama de matar, de degolar, de oferecer em sacrifício. Então Davi e os seus homens estão desesperados. Mas eu penso que se eu estou no lugar de Davi naquele dia, eu diria para Davi o que a mulher de Ló disse para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, não é possível. Como você pode ser um homem segundo o coração de Deus e Deus permitir uma desgraça dessa na sua vida? Talvez eu e você fôssemos murmurar naquele momento. Mas aí eu encontro o homem segundo o coração de Deus, no epicentro de uma grande crise. Uma crise que avassalou toda a sua história, os seus sonhos, os seus projetos, a sua carne está angustiada. E este homem toma algumas atitudes que nos inspiram a crescer na hora da crise. Eu preciso aprender com Davi a como enfrentar uma crise e sair do outro lado ainda melhor. Davi fez pelo menos 5 coisas que eu quero ministrar agora. Queria que você lesse comigo a partir do verso 7. Ainda do profeta Samuel, capítulo 30. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço, traze aqui o éfode, a roupa especial. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: devo perseguir essa tropa? Alcançarei essa tropa? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Primeira coisa que Davi fez e quer nos ensinar essa noite: na hora da crise, querido, quando tudo parece perdido, busque ao Senhor. E deixa eu te falar uma outra coisa: busque ao Senhor do jeito certo. Na época, para falar com Deus, Davi se utilizava da presença de um sacerdote. E ele, preste atenção, colocava uma roupa especial, uma estola, um éfode, como aqueles juízes. E para falar com Deus, ele se preparava. Escuta, querido, tem muita gente que diz assim: Deus é pai de todo mundo, Deus é bonzinho, eu falo com Deus do jeito que eu quero,
Eu falo com Deus a hora que eu quero. Eu falo com Deus do meu jeito. E o seu jeito muitas vezes é com a boca fechada. E o seu jeito muitas vezes é fazendo aquilo que não agrada a Deus. E o seu jeito muitas vezes é falando aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. É fazendo rituais que não estão na palavra de Deus. Querido, em nome de Jesus. Na hora da crise, buscar a Deus é a melhor opção. Mas precisamos buscar a Deus do jeito certo. Eu não preciso de um éfodo hoje. Eu não preciso nem de um templo. Eu não preciso ter um pastor perto. Eu não preciso nem da Bíblia perto. Mas eu preciso buscar a Deus com todo o meu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, e serei achado de vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Querido, há uma forma de buscar a Deus. Sabe como? Que Deus não rejeita? Com um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Não é determinando, não é mandando, não é dando prazo para Deus. Só Deus, se você não fizer isso até amanhã, o que você vai fazer? Você vai punir Deus? Você vai castigar Deus? Buscar a Deus significa buscar a Deus em ações de graça, porque você precisa saber que Ele sabe o que é melhor para você. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para com você. Deus diz na sua palavra: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dardes aquilo que o coração de vocês desejam. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe que você está na crise, mas você precisa buscá-lo com humildade. Dobra o teu joelho no canto do teu quarto e diz: Deus de misericórdia, Deus de amor, eu preciso da tua ajuda. Faça como Jesus fez no Getsêmani. Ele também se angustiou, a sua alma ficou apertada, e ele disse: Senhor, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo. Se puder, a minha vontade seria que só passasse esse cálice. Talvez, aqui vou chutar para Judas, mas que não seja feita a minha mais. Você é capaz de fazer essa oração? Nessa situação que está te acometendo, te agredindo, te angustiando, você é capaz de dizer assim: Deus, eu quero isso, mas olha, se não for isso também, eu vou dar glórias. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O Senhor sabe o que é melhor para você, querido. O seu problema e o meu é que muitas vezes nós ficamos ansiosos porque apresentamos a Deus a nossa oração e junto à oração num clips a estratégia para resolver o problema. Junto com a oração eu já coloco uma cartilha. Deus, olha, em nome de Jesus faça isso. Em nome de Jesus é isso que eu quero. Eu quero esse marido assim, eu quero essa esposa assim, eu quero esse filho assim, tem que ser assado, porque ele tem que ser profeta, porque ele tem que ser isso, porque eu determino, eu mando, o que é isso? Deus abomina a soberba. Deus rejeita os orgulhosos. Está na crise, querido. Abaixa a sua cabeça e entra na presença de Deus com humildade, dizendo: Deus, que faça na minha vida a tua vontade. Porque quando você fala isso para Deus, você está demonstrando fé. Você está demonstrando que realmente você crê que Ele é o seu Pai e que está cuidando de você. Quando você diz para Deus: Deus, eu quero isso, eu gostaria muito disso, eu precisaria disso, mas o que o Senhor fizer, eu vou agradecer. É você ter a convicção de que Deus é melhor do que você para definir, para te tirar dessa crise. Deus é mais inteligente, é mais capaz, Ele domina todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele é o Deus do impossível para te tirar dessa crise, mas Ele vai tirar do jeito dEle, não do seu jeito. Enquanto você fica agarrado na sua cartilha,
Enquanto você fica enrolado no seu canudo, onde está o plano que você determinou, que você pensou, que você pegou conselho, que você escreveu, que você racionou, que você está ali, crendo naquele plano, dizendo, Deus, é isso aqui, é isso, Senhor, abençoa isso. Aí estou agarrado ali, e Deus está falando, minha filha, é para cá, então, é aqui, eu já pensei, eu já passei por isso uma vez, meu irmão falou comigo, meu avô falou isso, eu vi escrito no outdoor, eu vi um irmão que passou por isso, e o outro teve sucesso. Não, é aqui, Senhor, esse plano é maravilhoso, eu vou ungir esse plano, eu vou orar por esse plano, daqui a pouco você vai se dobrar diante do seu plano, você vai dobrar-se diante da sua dor, você vai se dobrar diante da sua carência, da sua necessidade, ou diante da crise. Não se dobre diante da crise, se dobre diante daquele que te tira dessa crise. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele vai te tirar dessa crise. Entrega a Ele, entrega o teu cuidado ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Davi poderia ter chamado os conselheiros agora. Vamos lá fazer aqui pega o mapa. Eles foram por onde? Onde tem pegada. Vamos aqui, vamos ver por onde eles foram. Vamos arrumar aqui uma estratégia para atacá-los. É a hora de atacar. Quanto mais rápido a gente for, é melhor. Não. Davi, para tudo. Eu queria fazer isso porque eu sou guerreiro. Eu queria fazer isso porque eu sou general. Mas eu preciso fazer uma outra coisa antes. Para tudo. Chama não o gladiador, não o arqueiro, não o estrategista. Chama o sacerdote. Eu vou consultar ao Senhor. Ele faz duas perguntas para Deus. Essa pergunta eu não teria capacidade de fazer. Eu sei que a minha mulher foi presa aqui. Eu sei onde está o cativeiro, eu sei para onde foi o cativeiro, está lá minha mulher, meus filhos aqui presos lá. Eu estou sabendo, eu estou com GPS. Estou pronto para chegar lá. Você acha que eu ia orar? Deus falou assim, Deus, eu devo ir? Ou devo deixá-los morrer? Ele perguntou para Deus se ele devia ir atrás. Olha, que é isso, irmão? O que é ser um homem coração de Deus? Não é um homem que não passa por crise, mas é um homem que mesmo na crise, continua com seus olhos fitados nos céus. Essa é a diferença. Não é a falta ou a ausência de crise, mas é a forma como nos comportamos na hora da crise. Você perdeu fulano, perdeu Beltrano, perdeu o emprego, perdeu o negócio, e alguém te dá uma oportunidade, eu tenho um negócio aqui para você, você vai ganhar muito dinheiro, você vai entrar com 10, vai ganhar 20, maravilha! Porque tem um monte de proposta assim, né, no mercado aí. Eu não sei, são mágicos, eu acho, que fazem isso. Simbal, Marujo, Alibaba. Mas tem gente que entra, é a minha oportunidade, aleluia, foi Deus que enviou esse negócio, aleluia. É uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu estou passando aqui um estreito financeiro. Olha o que apareceu para mim, aleluia. Será que eu sou capaz de falar assim, pera um pouquinho, irmão? Mas aqui, se demorar muito, eu vou passar para outra, hein? Porque o diabo faz isso, né? A oportunidade, vai perder. Você já viu como é que é propaganda de venda de carro no Brasil? Só no Brasil. Num lugar do mundo é assim. É assim. Carro, um motor tal, um ar-condicionado, não sei o quê, valor 30 mil. Mas corra, porque eu vou aumentar, hein? Eu vou tirar o PI, vou aumentar, hein? E os bobão, ai meu Deus, vou lá comprar logo. Meu Deus. Cuidado comigo, hein? Você não vai querer não? Eu vou passar para outro. Achei um bilhete premiado aqui da loteria. Meu Deus, R$1 milhão. Meu Deus, eu troco por R$5. Mas tem que ser agora, hein? Vai perder, hein? Vou dar para outra, hein? Vou dar para outra. Ai, meu Deus, rápido, R$5. É assim que o diabo quer agir na nossa vida. Mas escute, querido, enquanto Deus não falar nada, não mova o músculo. Enquanto Deus não autorizar, não ande um passo para frente. Espere o comando de Deus. Consulte a Deus. Ele vai te dar estratégia de salvação.
Eu devo ir, Senhor. E se eu for, vou lograr êxito. Se eu for, eu vou sair da crise. E aí Deus dá a direção. Pode ir. Você vai receber a sua vitória. Quem sabe Deus não fale isso para você esta noite, querido. Aí no profundo do secreto do teu coração, o Espírito pode estar falando para você assim: é hoje, é hoje, é hoje que você vai sair dessa crise. Mas precisa da direção de Deus. Diga: eu preciso aprender a consultar ao Senhor. Busque em Deus. Ore a Deus. Jejue, querido. Espere o tempo de Deus. Mas Deus está demorando a responder, pastor. Ele vai morrer. Mas Deus está demorando a responder, pastor. Eu vou perder. E aí você acaba não dando espaço para Deus trabalhar na sua vida. Talvez Deus está trabalhando na sua ansiedade. A ansiedade abate o coração do homem, querido. Eu vou perder esse gatinho. Tem que mandar um bilhetinho para ele, pastor, por favor, só um bilhetinho. Não, calma, vai orar ainda. Se outra for orar com ele também. E aí dá o passo antes de ouvir a voz de Deus. Bom, querido, é quando você tem a convicção de que o que você está fazendo é na direção de Deus. Porque pode vir a crise que for, pode vir o vento que for, o teu coração permanece ali, ó, firmado. Agora, quando você faz precipitadamente. Davi, segundo o verso 9, vamos ler. Partiu ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram pararam, e seguiram Davi 400 homens, porque 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar pelo ribeiro. Preste atenção, querido. A segunda coisa que você precisa fazer para sair dessa crise na direção de Deus: aceite que as pessoas são diferentes. Cada uma tem uma capacidade. E não é porque a sua esposa desistiu que você deve parar. Não é porque o seu marido já arrumou outra que você deve desistir. Não é porque o teu filho saiu de casa e está morando com uma outra mulher que você precisa desistir. Ainda que muitos caiam no meio do caminho, continue ali, ó, perseguindo o alvo. Não desista daquilo que o inimigo roubou de você, querido. A Bíblia diz que 200 homens, de tão cansados de chorar, e já vinham de uma outra incursão, eles se cansaram tanto, não eram capazes de atravessar nada o ribeiro de Besor. Eles ficam ali. E se você tiver a oportunidade, leia em casa, porque quando Davi volta com os despojos da guerra, alguns homens que foram com Davi, ao chegarem no ribeiro de Besor, aqueles homens estão lá ainda descansados, e alguns dizem assim: ó, nós não vamos dividir a carga com eles não. Sabe o que Davi diz? Todos vão receber a mesma porção. Sabe o que Deus fala para você, querido? Se alguém na tua casa cansar, e você prosseguir, todos serão abençoados. Prossiga, não desista. Mas pastor, está lá ficando para trás. Não tem problema não, querido. Na hora que Deus mexer os pauzinhos, na hora que Deus mudar as peças do tabuleiro, a bênção vai chegar para todo mundo na sua casa. Fica tranquilo, vai perseverando. Mas meu marido não consegue, mas vai você. Mas minha esposa não consegue, vai você, querido. Não fica parado no ribeiro porque tem gente cansada, porque Deus vai cuidar deles. Deus quer ver você ali prosseguindo, perseverando, atingindo o alvo, saindo da crise, sendo abençoado e abençoando quem ficou. Quem ficou para trás de cansado, você vai ajudar quando você voltar abençoado. Quem
Quem ficou para trás angustiado porque não aguentou, se desviou, você vai voltar com o seu celeiro cheio de moeda de Deus e vai abençoá-los. Não desista quando o seu parceiro desistir. Não desista quando o seu amigo desistir. Não desista quando o seu cônjuge desistir. Não desista quando o seu pai desistir. Não desista quando o seu filho desistir. Persevera, porque essa crise não é para te abater, é para te abençoar. Aleluia. Aleluia. Fala para 2 ou 3, essa crise não é para te abater, é para te abençoar. Fala para ele com fé assim: não desista, prossiga. Verso 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Davi deu pão, e ele comeu. Deu água, e ele bebeu. Deram também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e ele comeu. E voltou-se o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, nem bebido água. Então Davi disse a esse homem: quem és tu? De onde vens? E ele disse: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou para trás, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Aonde? E disse então Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo, te guiarei até esta tropa. Escuta, querido. Terceira coisa que Davi fez. Vivendo a maior crise de sua vida, talvez, com pressa de tentar encontrar a tropa dos amalequitas. Preste atenção. Sabe aquela história? Não, rapaz, não fala comigo não, nem me fala comigo, rapaz, não tenho tempo para você não. Mas eu queria te falar um negócio. Não tenho tempo para você. Davi estava assim. Uma crise horrorosa. Mas ele percebeu que havia um homem escravo. Coisa que naquela época valia como um cachorro. Ou pior. Ele vê um escravo, ele para. Não para, gente, para aí. Tem um cara doente ali. Pelo amor de Deus, Davi. Vamos lá, Davi. Pelo amor de Deus. Acho que eu estou vendo aqui umas pegadas de cavalo. Vamos atrás. Para, rapaz. Dá comida para o cara. Você já está morto, já pegaram ele no colo, ele estava. Aí foram colocando água na boca dele, colocando uns pedacinhos de passas, de figo. Ele começou a ingerir aquilo ali, né, açúcar. Começou a voltar. E a Bíblia diz que voltou o seu espírito, estava desmaiado. Olha que coisa tremenda. Porque Davi, mesmo na crise, continuou sendo um homem misericordioso. Sabe o que acontece com a gente quando está na crise? A gente passa em cima de todo mundo. Porque a gente fica pensando só na gente. A gente quer resolver o nosso problema. Quero que o outro se exploda. Eu estou com um problema sério, você vem agora me falar disso? Eu estou resolvendo um problema sério, você está pensando nisso agora? Davi era um homem segundo o coração de Deus, e na hora da crise ele ficou misericordioso. E detalhe, porque Davi foi misericordioso com esse escravo, que ele nem sabia de onde era, porque ele pergunta: de onde você veio, quem é você? Cara, não te conheço. Olha o que Deus faz, querido. Quando eu sou misericordioso, Deus usa a minha capacidade de ser misericordioso para me abençoar. Aquele que ele pensa que estava ajudando, era o camarada que ia ajudá-lo a chegar às tropas amalequitas. Quando o cara voltou, você é da onde, querido? O que está fazendo aqui nesse deserto endemoniado? Rapaz, o meu senhor aqui, eu fiquei doente, comecei a tossir, comecei a passar mal, e aí eu fiquei pesado, não estava aguentando mais andar, ele me largou para trás. Tem quantos dias? Quantos dias? Você imagina que a angústia de Davi já dura 3 dias. Porque se a tropa passou há 3 dias, e Davi está chegando ali agora, significa que já tem 3 dias que Davi está sem a mulher e sem os filhos. Imagina quanta cabeça de Davi.
Deus deu a direção, vai. Mas cadê os caras? Tem 3 dias que Davi está andando no deserto e não acha nada. Ei, querido, são 3 dias, 72 horas, provavelmente, sem dormir. 72 horas em cima do lombo de um animal. 72 horas olhando para os seus compatriotas que desconfiavam dele, que queriam apedrejar ele. 72 horas angustiado, pensando: estão matando meus filhos, estão matando minha esposa. 72 horas de agonia. E Davi vê uma pessoa precisando de ajuda, ele para e ajuda. O problema não é a crise, querido. O problema é o que a gente faz na hora da crise. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem, então, era um escravo que tinha caído da caravana que ele estava perseguindo. E mais, ele sabia aonde os amalequitas costumavam acampar no caminho. Então ele disse: eu levo vocês lá. A pessoa que você vai ajudar, e que você pensa que ela é um imprestável, e você pensa que é uma pessoa que não vale nada, é muitas vezes essa pessoa que Deus vai usar para te abençoar. Preste atenção nos sinais de Deus. Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios. Deus pega as coisas pequenas, as coisas pobres, paupérrimas, para confundir os ricos, os abastados. Deus é um Deus de poder. Ele age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele quer, com quem Ele quer. Ele é soberano. Esteja atento aos sinais de Deus. Porque nessa crise você vai encontrar pessoas que vão te abençoar. Você vai abençoar de uma forma, a pessoa vai te abençoar de outra, mas essa crise vai produzir em você um coração abençoado. Fala para 2 ou 3 aí: seja misericordioso. Apesar da crise, diga para ele: seja misericordioso. Verso 16: e descendo e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá. Preste atenção aqui. Os amalequitas tinham também, como Davi, as suas tendas, os seus cavalos, os seus animais e as suas mulheres. Eles passam pelos filisteus, dominam os filisteus e pegam dos filisteus o quê? As mulheres, os cavalos, os bens, os utensílios, ficaram mais ricos. Agora eles passam lá no arraial de Davi, pegam os cavalos, pegam as mulheres, pegam os utensílios. Olha como é que está agora o povo amalequita, hein? Está transbordando. Agora Davi é que encontra eles. Esse povo estava muito mais abastado do que Davi. Então perceba um negócio, querido. Essa crise não produziu nenhuma morte na vida da família de Davi, nem na vida de nenhuma das mulheres daqueles homens, nenhum dos filhos. A Bíblia fala que ninguém morreu, não houve derramamento de sangue da tribo de Davi. E no final da história, quando Davi encontra esse povo, domina esse povo, mata esses homens, alguns conseguem fugir, mas Davi leva para casa agora, não mais aquilo que ele tinha perdido, mas ele pega de volta o que tinha perdido, e ele pega de volta o que eles dominaram dos filisteus, e pega de volta o que eles também já tinham. Triplamente abençoado Davi ficou depois dessa crise. Querido, é o que eu profetizo na sua vida. Você vai passar por essa crise fazendo o que Deus orienta, e depois dela você vai estar 3 vezes mais abençoado, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área familiar, seja na área espiritual. Essa crise é para te abençoar. Se você caminhar na direção de Deus, pode esperar, porque quando a crise passar, você vai estar melhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que caminha conosco na crise. Ele anda conosco no vale, Ele está contigo nessa. Vamos ficar de pé. Preste atenção, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também suas esposas, ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, filhos,
filhas foram resgatados. Também desde o despojo até tudo que eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Isto é a bênção de Davi. Isto é a promessa que Deus fez a Davi se cumprindo. Deus vai cumprir a promessa que Ele fez na sua vida. Fique tranquilo, querido. Continue com o coração íntegro na presença de Deus. Porque quando essa maré passar, quando essa tormenta cessar, você vai olhar para trás e vai perceber que depois da crise, você ficou triplamente abençoado. Nada ficará para trás. Diga, nada ficará para trás. Diga, nem uma unha. Diga, tudo que o diabo roubou de mim e de outros, Deus vai usar para me abençoar. Diga, o diabo se levanta, mas é para cair. Diga, eu posso cair, mas me levanto melhor. Porque quem me levanta é Ele que nos levanta, querido. Aleluia. Eu quero orar por pessoas que nessa noite precisam sair da crise. Pessoas que querem pegar essas orientações aqui da palavra de Deus e colocar elas assim como regra de fé e prática, dizer, realmente eu preciso disso. Eu preciso ser misericordioso. Eu preciso consultar mais o Senhor. Eu preciso seguir a orientação de Deus. Eu preciso me preparar porque a guerra é ferrenha. A Bíblia diz que eles batalharam do crepúsculo até o outro crepúsculo. Passaram quase 24 horas lutando contra aquele povo, mas eles tomaram tudo que eles levaram. Você pode estar vivendo uma batalha grande, talvez não seja de 24